Nas últimas semanas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fomentou uma verdadeira crise entre as polícias do estado. Tudo começou quando uma operação para desarticular empresas ligadas ao PCC contou só com a participação da Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo, excluindo a Polícia Civil do caso. Essa ação acabou desagradando grande parte da cúpula da Polícia Civil, que já tinha manifestado um incômodo com a gestão do Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. De acordo com representantes da Polícia Civil, o atual comandante da pasta tem privilegiado os investimentos na PM. E vale lembrar que o Derrite é um capitão reformado da Polícia Militar. Mas a gota d'água mesmo para a crise aconteceu na semana passada, quando o Derrite passou a dar autorização para que a Polícia Militar também registre ocorrências consideradas de menor potencial ofensivo. São aquelas chamadas de termos circunstanciados de ocorrências, ou TOCs. Esse registro, até o momento, é de responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo. Com esse crescente mal-estar, o sindicato da Polícia Civil se reuniu no começo dessa semana para uma discussão que durou mais de 10 horas. Resultado: Tarcísio e Derrite resolveram recuar na decisão sobre o aumento de poder para a Polícia Militar e anunciaram a criação de um grupo de trabalho para estudar o caso. O grupo vai durar 45 dias e também vai avaliar a implementação de um boletim de ocorrência único para a Polícia de São Paulo. Quarta-feira, 24 de abril de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Eu converso hoje com um professor de História, policial civil, Pedro Che, que também é membro do Conselho Nacional de Policiais Antifascismo. A gente vai falar sobre esse conjunto de ações que o governo de São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas, está estudando e que deve dar mais poder para a Polícia Militar. Pedro, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL mais uma vez e ao Em Detalhes também. Oi, Gabriela, tudo bem? Também um salve, para a nossa audiência, a galera que acompanha a gente aqui no ICL. Vamos nessa, então, começar por partes, porque essa história é um pouco complexa, né? Eu vou começar te perguntando de onde surgiu essa primeira decisão do secretário de Segurança de São Paulo, o Guilherme Derrite, e por que ele quer dar mais poder de investigação para a Polícia Militar, quais são os riscos disso. E aí, antes de você trazer a sua resposta, Pedro, eu queria só trazer um contexto aqui, que na última segunda-feira aconteceu uma reunião do Conselho da Polícia Civil para discutir as diretrizes da corporação, né? E aí o Guilherme Derrite acabou voltando atrás e disse que agora foi instalado um grupo de trabalho para analisar a viabilidade de algumas ações. E aí a gente vai discutir cada uma dessas ações aqui, mas a gente vai discutir parte a parte, porque são bastante detalhes aqui desses projetos. Então vamos lá. Primeiro, Pedro, por que ele quer, de onde veio essa ideia e quais são os riscos? Bem, na verdade, essa ideia já não é uma ideia nova dentro da segurança pública. Estava, inclusive, em textos, por exemplo, do primeiro programa, plano de programa, do governo Lula, em 2002, 2003, estava previsto isso. É uma medida que gera alguns debates, você vai ter alguns riscos com relação a isso, claro, mas em tese, é uma proposta que até poderia agregar socialmente. Veja, a gente tem um problema muito grave com relação à segurança pública, que é a questão do tempo de resposta. Então, digamos que a gente tem a ocorrência, seja lá um roubo, seja um furto, seja uma briga de vizinhos, e o tempo que a polícia demora para responder, e não só o atendimento, digamos assim, do 190 chegando ao local, mas também a polícia judiciária, o chegada ao Ministério Público e etc., são sim problemas referentes à segurança pública. Essa proposta, em que visa, por exemplo, dar uma capacidade para realizar procedimentos, e aí sim também investigações dentro de crimes de menor potencial ofensivo, viria em tese para acelerar isso. O temor que surge é que a gente, tirando essa parte mais idealista, no sentido de pegar a ideia e olhar a conjuntura política do Estado de São Paulo e o uso que se dá com relação à segurança pública,
a forma como se está praticando segurança pública, é claro que vai criar uma situação, um temor, uma perspectiva de que, digamos, você pode levar a polícia militar a extraviar, a extrapolar, melhor dizendo, seria o melhor termo, extrapolar, né, essas primeiras e iniciais capacidades investigativas. Na verdade, até, Gabriela, isso já acontece. A gente tem dentro das polícias militares, né, as chamadas P2, e elas teriam como função, missão, né, cuidar, zelar, levantar informações e investigar, né, policiais militares que estejam agindo, né, não só isso, mas também isso, agindo fora, né, do que deveria ser a lei, do que é a lei, do que deveria ser proposto a cada um deles. E essas mesmas instituições chamadas P2, esses organismos internos, eles acabam não só produzindo informações de inteligência, como também em alguns cenários já extrapolando e já investigando. Então o temor que fica dentro de um cenário em que a segurança pública está aparecendo, não é? Como uma difusora de uma política estatal, inclusive não respeitando os direitos de terceiros, né? É só olhar a Operação Escudo, etc., né? E toda a comunicação por parte do secretário, o que é que vai acontecer com a polícia militar que esteja, digamos, capacitada, com mais potência, com mais poderes, né? O que é que eles vão fazer com essa capacidade de investigação? Tudo bem, os primeiros crimes os crimes previstos são de menor potencial ofensivo, mas será que isso não vai ser usado para outros fins? Eu acho que esse é o grande prejuízo, o grande problema que pode ser trazido com uma proposta, sim, que tem potencial, tem elementos, sim, que são até necessários e que seriam salutares à sociedade. Justamente. E aí, eu também pergunto o que vai definir quais são os crimes de menor potencial ofensivo, né? Quais são eles? Enfim, tem várias questões aí que entram nesses pormenores. Por exemplo, esse grupo de trabalho, né, Pedro, ele foi anunciado pelo DERIT, ele deve ter uma duração de 45 dias. Eu queria saber se você está acompanhando essas discussões, o que vai ser tratado, porque eles falam principalmente, o DERIT entrou nessas questões do termo circunstanciado da PM, que é justamente para esses crimes, né, de menor potencial ofensivo. Ele também fala num BO único, mas ele não explicou para a população, ele fez um comunicado, basicamente porque estava pegando muito mal, estava se instalando uma situação de mal-estar entre as polícias e publicamente isso veio até a imprensa e aí ele teve que fazer uma declaração pública. Então, do que ele está falando quando diz que esse grupo vai estudar esses projetos, para a gente comunicar para a população o que está em jogo aqui? Bem, primeiro, o TCO, eles são os crimes previstos, né? Tem a pena máxima de até 4 anos. Né? São os crimes previstos dentro do Código Penal e outras legislações que têm essa dosimetria de pena. Né? Esses, em tese, né, o STF, ele já decidiu em outros momentos que qualquer policial, né, então também instituições, podem lavar o TCO. Né? A ideia justamente é essa, dar maior celeridade. Há um conjunto de crimes que tem, digamos, uma capacidade, como o próprio nome já sugere, né, menor potencial ofensivo. A gente não está falando de roubo, não está falando de homicídio, não está falando do tráfico, né, do caput 33, pelo menos não esse. Está falando de crimes menores, como, por exemplo, uma briga entre vizinhos, né, uma discussão mais acalorada, ofensas pessoais e etc. Claro que essas coisas são importantes, inclusive, não é? Em situações como essa, que são banais, né, discussão do trânsito, etc., isso pode muito bem redundar em ações muito mais violentas, como morte, por exemplo, lesão corporais graves ou gravíssimas. Mas, em tese, você tem toda uma necessidade com relação a essas ocorrências, e a ideia é que a PM pudesse absolver, né, dentro dessa proposta do DERIT, que ela pudesse absolver isso para dar maior velocidade a essa resposta social. Como te disse, até isso aí já vem sendo posto em exame há muito tempo. Tem muitos acadêmicos especialistas que concordam, a maioria até talvez concorde, uma minoria discorda. Né? Tem toda uma complexidade com relação também à questão da atuação da polícia militar advogando em causa própria. Esse é um ponto também complicado. Digamos lá, tem um crime de desobediência, que cabe no TCO.
Sim, mas a desobediência foi feita a partir de uma ação de um policial militar. Então, quem é que vai lavrar esse procedimento? Não é bom que seja um policial militar, não é? Não é bom que seja polícia militar nesse cenário, principalmente. Então, são pontos que têm que ficar claros, não é? Teriam que ficar claros. Por exemplo, um outro ponto também, Gabriela, vamos lá, os tipos não são situações fechadas, os crimes não são fechados. Às vezes você tem uma interpretação que diz que ele é uma lesão corporal leve e outra interpretação que pode dizer que é uma tentativa de homicídio, o mesmo fato, né? Então, quem vai definir isso também? A decisão do STF com relação a isso, ela não até porque não é papel do STF entrar nesses melindres, mas deixa realmente esse campo em aberto, né? Essa possibilidade de regulação, né? E a gente ter protocolos claros com relação a isso e a gente poder, né, ter uma ciência ou segurança jurídica muito maior para evitar, inclusive, aquele primeiro problema que eu falei. Como é que a gente vai controlar, ter acesso, ter uma fiscalização com relação às investigações da Polícia Militar? Até porque é uma situação complicada. Vou trazer um caso concreto, né? Você tem, por exemplo, um furto, não é? Esse furto pode ensejar uma receptação. Essa receptação, esse receptador, ele pode ter também, não é, dentro sua gama de atribuições criminais, envolvimento também com tráfico. E aí? A PM vai continuar investigando? Em que momento isso passa para a civil? Quem é que vai fazer a gestão dessa transposição, digamos, de competências? Que vai acontecer muito o tempo inteiro. Seja a partir de uma retificação no entendimento, digamos assim, mudar o entendimento com relação ao crime que está ali dado, ou seja, a partir do momento que você faça investigações com relação àquele sujeito suspeito, você vai achando novas ações delituosas ou desdobramentos desse mesmo crime que vão incidir em crimes que aí já não cabem no TCO e cabem sim no inquérito policial normal, que ainda continua como sendo de primazia da Polícia Civil e da Polícia Federal. Com relação ao boletim único, não é? Eu até não tenho informações assim, mais pormenorizadas, Gabriel, para passar com relação a isso. Seria apenas uma suposição. O Estado de São Paulo ele não está dentro do PPE. Né? Ele pode até fornecer dados para o PPE, que o PPE é o grande sistema de dados, não é? o grande mecanismo de dados, aplicativo de dados com relação ao Ministério da Justiça para a produção de boletins de ocorrência e elaboração de TCOs e inquéritos policiais. Até hoje, São Paulo está fora disso. São os procedimentos policiais eletrônicos, né, Pedro? Isso, exato, perfeito, né? Possivelmente, eu entendo que deva ter, né, em alguma forma, uma correlação com isso, mas realmente não é algo que, nessa parte especificamente do boletim, não é algo que eu esteja acompanhando mais detidamente. Eu quero te perguntar também sobre a formação, né? Porque é um ponto também de muita crítica. Eu tenho ouvido bastante nesse sentido, porque a formação para daí a capacitação para os policiais, para os agentes da Polícia Militar que o governo do estado ofereceria. Muitas pessoas, né, muitos especialistas têm criticado porque seria uma carga horária baixa em relação ao que os policiais civis têm, no sentido de formação técnica, e aí isso seria insuficiente para oferecer as ferramentas necessárias para fazer um trabalho investigativo, né? Eu queria te ouvir a respeito disso, né? Quais são as diferenças entre a capacitação das polícias e o que seria necessário para fazer, se é que vai ser feito de fato, o que seria necessário para ter uma capacitação adequada para esse projeto de fato funcionar? Bem, você tocou num ponto, eu acho bem interessante, porque ele vai nos proporcionar muitos desdobramentos. Primeiro, a gente tem um grave problema com relação à formação dos quadros de polícia civil no Brasil. Não é incomum que cursos de formação para investigadores demorem de 4 a 6 meses. Isso você não consegue formar um investigador por esse tempo. É uma função muito complexa. É uma função que normalmente, inclusive, é gerida de uma outra forma internacionalmente. Vou explicar aqui rapidamente para a galera poder entender. Normalmente o investigador ele não nasce investigador. Ele primeiro é um policial de rua, né, um patrulheiro.
E aí ele vai incorporando conhecimentos da rua, né, da atividade policial, e ele, né, chega a um momento que ele pode fazer uma prova, né, ou, enfim, progredir. Cada país, ou dependendo do lugar, até cada estado ou região tem a sua própria forma de gerir isso, cada instituição também. E aí ele vai galgar a capacidade de ser um investigador, a titulação de investigador. E não é um trabalho simples, realmente. Mas a gente já no Brasil não oferta isso. De uma forma, não é com excelência e nem de forma materialmente adequada com relação à quantidade de tempo. Então, se as polícias civis já têm esse problema, é natural se pensar, né? Também a federal também tem esse problema, certo? É também natural se pensar que as PMs apresentarão isso de uma forma talvez até mais aguda. Não no primeiro momento. E quando você coloca, que é o primeiro momento, você vai colocar aqueles chamados nichos de excelência, né? Delegacia modelo da PM, algo assim. Então você vai pegar ali os melhores quadros, mais afiados, digamos, e aí você vai ter um serviço num bom nível. O problema é quando isso for sendo difundido, né, saindo desses nichos de especialidade, digamos, políticos também, propagandistas, e for para o dia a dia da população. Então, é algo, sim, que o que você fala tem total pertinência, porque se a formação do investigador policial civil já é deficitária, imagina a gente pegar esse PM, que já tem todo um cabedal de instruções e suas limitações com relação a isso, e a gente agregar uma nova dinâmica de treinamento, de abordagem ao público, né, de relacionamento com a sociedade. Eu vejo que assim, é natural que vão haver tropeços e problemas dentro desse cenário, e não seria diferente. Não teria como pensar diferente disso, realmente. Sem contar que essa ordem preparatória ali do governo do estado de São Paulo, do DERIT também, prevê reforma em batalhões, né? Então, tudo isso adaptar para armazenar evidências, porque não seria um trabalho simples de se fazer, né? Tudo isso precisaria ser pensado, sem contar que demanda um investimento, né? Aproveitando, já que eu falei investimento aqui, você acha, Pedro, que essa seria a prioridade para a segurança pública agora, pensando em todos os déficits que a gente tem no sentido de, por exemplo, de remuneração, né, desses agentes. Eu acho que muita coisa tem que ser discutida aí, né, para além de ter uma base para esse recolhimento de provas e tudo que seria alterado conforme esse projeto. Bem, entendo também que, embora seja uma proposta com potencial positivo, e isso aqui eu faço questão de reafirmar, o governo Tarcísio ele é danoso em muitos pontos com relação à segurança pública. Ele está, para mim, piorando o quadro nacional, até porque o São Paulo, né, é a grande vitrine, e aí está, digamos, a partir de operações escudo, isso vai fomentar também em outros estados ações paralelas semelhantes que não redundam em resultados proativos para a sociedade, mas politiqueiros muito bons, né? Então eu vejo essa ação até como um ponto fora da curva, né, por parte do governo de São Paulo, mas eu entendo sim que a gente teria outros pontos mais importantes. Nem as polícias civis, nem as polícias militares, né, elas desempenham um trabalho redondinho, azeitado. Né? Então é necessário, né, tanto a gente melhorar a qualidade do efetivo, como também a gente aumentar o controle, cara. Porque a outra coisa é um outro ponto, talvez até o principal. Uhum. Né? A gente tem uma dificuldade de mensurar o quanto a gente tem de controle com relação às instituições policiais. É só ver o 8 de janeiro em Brasília. O 8 de janeiro foi um recado que a gente já conhece, a gente está de dentro já conhece. Então, como é que está sendo aperfeiçoado o controle com relação, né, às polícias? Não só na parte política, mas de atividade policial. E tem, por exemplo, a fala sobre as câmeras. Né? As câmeras é um debate interessante e necessário, mas que já está sendo, a palavra não seria mitigado, mas derretido pela própria dificuldade que você tem de ter um controle protocolo. Câmeras desligadas,
sendo ocultadas por agentes de segurança. Será que essas câmeras serão devidamente consideradas dentro de processos? Bem, eu vou trazer... São números bem complicados, não é? Apenas entre 1% e 2% dos casos em que há morte dentro da atividade policial, né, esses casos vão para o tribunal do júri, são denunciados. Então, os órgãos de controle também têm que ser chamados dentro desse cenário, né, para mostrar, dizer o porquê, quais são os seus problemas, e a gente aperfeiçoar esse controle. Então, eu acho que antes da gente pensar até em expandir atribuições, né, ou expandir estrutura, a gente tem que pensar em como gerir melhor as estruturas, o corpo vigente. Em São Paulo são 100 mil policiais. É um mundo gerir isso. É muito complicado. Mas tem um aspecto que eu acho muito importante da gente trazer aqui, que é a gente ter um resultado positivo, uma segurança pública harmônica, né? Não só no sentido de entregar um resultado, uma prestação de serviço adequada para a população, mas também é um dos pontos principais, acho que aqui, não só no estado, mas no Brasil hoje, falar de segurança pública é um ponto muito sensível e muito importante dos governos, do estado de maneira geral. E esse é um ponto que causa preocupação quando a gente está falando do sindicato, que é justamente cada polícia atuar na sua área de atribuição, de se complementar, de ter, ainda que seja harmônico, né, que isso esteja assim delimitado para que não cause um desgaste, né, nas instituições. Eu queria saber, pela experiência que você tem, como é que você tem acompanhado esse desgaste ou não, e aí trazer exemplos da nossa realidade, né? A gente falou aqui de problemas, a gente não pode esquecer, por exemplo, da letalidade policial, que continua sendo muito alta, de diversas denúncias, por exemplo, relacionadas aqui no estado de São Paulo à Operação Verão, que deixou civis mortos nesse processo. E aí, nesse meio do caminho, a gente vê, por exemplo, câmeras de segurança flagrando policiais militares alterando cenas do crime. Então, enquanto a gente ainda se depara muito com essas cenas, a gente, ao mesmo tempo, está se deparando agora com essa proposta da Secretaria de Segurança. Então, acaba sendo um contrassenso, né? Acho que esse é um gargalo muito importante de ser resolvido quando a gente fala de implementar uma proposta dessas, né, Pedro? A segurança pública hoje está sendo, se não a principal, mas um dos grandes pontos de espetacularização de uma gestão pública. A gestão pública tem que ser algo conciso, né, algo coeso, algo com finalidade pública. Está sendo cada vez mais objeto de estardalhaço. Né, e a segurança pública lidera isso. A segurança pública ela produz cenários, cenas, situações que elas são dantescas e ao mesmo tempo incríveis, né? Um cara numa motocicleta, por exemplo, fazendo perseguição, né? Isso é uma cena, né? Chama atenção, todo mundo assiste, tem muita visualização, é muito interessante. Um cara sendo preso, uma troca de tiros, um refém sendo libertado, né? Tudo isso causa muito clamor público, não só pelas cenas de ação que pode proporcionar, mas também pelo íntimo das pessoas, né? Aquilo afeta, você imagina, você se coloca de forma empática ali, não é? Se fosse eu, será que eu fazia da mesma forma? Se fosse eu a vítima, se fosse eu o policial. Então suscita muito. Né? Então, nesse cenário que a gente tem, cada vez mais as polícias figurando como membros de uma propaganda. Né? E policiais também fazendo uso disso. O policial tem que ter direito às suas ideias, ao seu direito de fala, mas ele não pode usar da instituição. E isso vem sendo usado e veio sendo usado durante muito tempo. Eu acho que talvez até esteja um pouco melhor agora, mas o mal já foi feito. É só olhar a bancada da bala. Cheio de gente, né, que justamente saiu dentro dos quadros, que usou a função pública, né, que divulgou, que fez a sua história política a partir de imagens tiradas diretamente de dentro de delegacia, de dentro de batalhão, de dentro de viatura. Isso aconteceu muito. E os políticos também fazem uso disso. E aí você acaba, Gabriela, desmantelando o que seria, vamos lá, um compromisso social.
E aí você, no afã de produzir novas reportagens, novas notícias, para ganhar mais votos, mais apoios, você faz isso aí. E você também estimula as próprias instituições que fiquem com seus pequenos espetáculos. Então, um momento vai ser a PM, o outro momento é a Civil, como já foi a Polícia Federal. A gente não esquece aqui o japonês da Federal, o rapaz do coque, né, da Federal também. Tiveram os outros quadros, não é, que surfaram nisso, né, a partir justamente de ideias estratégicas dessas instituições para a sua comunicação social. Então, a gente vive hoje num cenário de espetáculo em que o compromisso social, a finalidade pública, não é o principal valor. O principal valor é o que eu posso arrecadar de dividendo político da situação, seja a partir de uma operação, seja a partir do agregamento de outras atribuições para depois eu pedir salário melhor. Então, assim, é algo bem complicado. E a população nesse cenário, né, fica, bem, pode até estar apoiando em alguns cenários, mas fica, no geral, a ver navios. Esse tipo de conduta, de prática administrativa, ela tem prazo de validade. Isso não dura. Essas operações, elas são caras, elas não resistem por muito tempo. Logo depois, volta-se tudo a como era antes. Então, é esse o nosso grande dilema, né? Fazer politicagem com segurança pública sem produzir resultados efetivos para algo que precisa e urgentemente. Exatamente. Pedro, muito obrigada pela sua conversa, pelos esclarecimentos. Daqui a 45, né? Na verdade, agora não mais 45, mas em breve a gente vai ver o que vai sair desse grupo de trabalho e, de fato, quais vão ser as ações que vão ser implementadas pela Secretaria de Segurança de São Paulo. Quero te agradecer. O Pedro Che é professor de História, policial civil, membro do Conselho Nacional de Policiais Antifascismo e é professor aqui do ICL também. Obrigada e até uma próxima. Tchau, Gabriela. Estamos à disposição. Abraços. Um abraço. Queria lembrar você aqui que a gente teve uma aula no último domingo, né? Para quem acompanhou no último domingo, dia 21 de abril, a gente teve uma aula do ICL com a filha do Che Guevara, que foi histórica aqui. Milhares de pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a Leida Guevara falar sobre a história do pai dela, a história política, pessoal, derrubar mitos e confirmar também algumas suposições sobre essa figura que é tão lendária do nosso século XXI. Se você perdeu, eu tenho uma boa notícia, que é essa aula está disponível na íntegra para os assinantes do ICL. Então, como membro do ICL, você tem acesso não só a essa aula, mas aos nossos mais de 270 conteúdos originais, exclusivos na plataforma. Tem documentário, tem aula, tem reportagem especial, tudo que você possa imaginar na nossa plataforma, que está cada dia mais completa e com muito conteúdo exclusivo. E olha só, tem novidade também, acabaram de chegar o documentário Che Guevara, Hasta la Victoria Siempre, que percorre toda a história do revolucionário, desde o nascimento dele na Argentina até o trágico fim também do Che Guevara na Bolívia. Tem também o curso exclusivo Che, Mil Faces de um Guerrilheiro Heróico, com o professor e historiador Lindener Paretro, nosso Lindener aqui do ICL. Você tem acesso a tudo isso na nossa plataforma. E se você se tornar um membro solidário, ou seja, o membro solidário é aquele que também paga uma bolsa de estudo para quem não pode, né? Você também ganha um mega pacote de presentes exclusivos que a gente preparou relacionados a essa aula da Leida Guevara, que são o livro Socialismo Humanista, do Ernesto Che Guevara, Desigualdades, do Eduardo Moreira, o boné também do Che Guevara, com a estrela, a bandeira de Cuba, e um certificado digital de membro solidário. Para você ter acesso, você acessa em detalhes icl.com.br para garantir a sua vaga no ICL, com todos esses presentes exclusivos também. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL e 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que estamos em todas as plataformas de áudio também. Até amanhã. Olá, sou Vinícius. Meu nome é Patrícia, tenho 47 anos. Sou Suarasari Patachó. Oi pessoal, eu sou o Max. Eu vou explicar para vocês sobre o meu projeto.
O nosso negócio é oferecer uma tecnologia que recupera o solo. O marketplace de microcrédito com foco em saúde. Trabalhar com cooperativas e incentivar o trabalho das mulheres, principalmente. Para promover o turismo e a geração de emprego e renda na região.